Falando de mentores aqui, como que os seus mentores, como que você teve contato com eles no primeiro momento, né? Eu pergunto isso porque pode ser uma curiosidade de muitas pessoas, né? Uhum. Sempre tem gente nova chegando, né? É importante. Mas os meus mentores, eles acabam entrando ali na Umbanda, né? Eu fiz parte de uma casa, né? Umbandista. Fiquei em torno de 5 anos ali. E ali eu fiz todo o meu desenvolvimento espiritual, né? Observando como os mentores trabalhavam. Desenvolvi a mediunidade de incorporação, enfim. Né? Já tem essa história completa aí em vários lugares, inclusive aqui no Lean, né? Foi o primeiro de todos. Então, mas só para vocês saberem, né, esse contexto. Meu primeiro contato foi dentro da Umbanda. Eu nunca me intitulei umbandista, né? Eu sempre falo isso. Sempre fui bem aberto a todas as perspectivas. Mas a Umbanda, ela faz muito parte da minha história e da minha vida até hoje, né? Eu tenho meus guias me acompanham até hoje, vários, né? E o contato é quase diário. Ele veio daí, da Umbanda. E o interessante da Umbanda é que eu pude... Eu sou muito observador, né? Eu gosto dessa qualidade minha de ser observador, de ser mais quietinho. Mas nessa minha quietude, eu tô observando tudo e aprendendo tudo. Então eu aprendo muito olhando. E na Umbanda isso te recompensa muito, sabe? Principalmente para quem tenha uma mediunidade de incorporação. Que você está ali, né, incorporado, como entidade, ela está atendendo outra pessoa. Você tem contato com o problema, com vários tipos de problemas, vários tipos de realidades que fogem completamente do meu ciclo social, pelo menos. E você cresce com isso. Pela observação. Você vê como os mentores conduzem as pessoas, como os mentores guiam, amparam, né? O quanto é importante a escuta, a fala, o silêncio às vezes, ou um abraço, sabe? Então, a Umbanda, ela recompensa muito essa qualidade minha que eu gosto, que é essa observação. Eu aprendo muito olhando, observando, vi eles curarem muitas pessoas, vi vários, não só as minhas entidades, né? Isso acontece com bastante frequência, né? Em terreiros de Umbanda, centros espíritas, enfim. Igreja também, querendo ou não, né? Tô falando da minha experiência, né? Então eu aprendi muito observando, né? E esses movimentos de cura que eles faziam, como que eles conduziam, né? Qual era o processo, a logística por trás do que eles estavam fazendo. Como eu falei, eu sou observador porque eu gosto de entender as coisas, como as coisas funcionam. E aí eu entendo como as coisas funcionam, eu entendo o método, o ABCD, e aí fica claro pra mim, aí eu sossego, entendeu? Então eu gosto disso, de entender como funciona. Entendi como funciona, sosseguei. Então eu comecei a observar muitas coisas dentro do terreiro, né? E lá eu tive acesso, assim, a, como eu falei, muitas realidades. Então você aprende a lidar com o campo de relacionamentos amorosos das pessoas, o campo financeiro das pessoas, qual a importância de dinheiro, e o que fazer, o que não fazer, quais são decisões boas para se tomar a respeito disso, a respeito de campo profissional, enfim, todos os problemas que o ser humano pode ter, você vai encontrar dentro de um terreiro de Umbanda, entende? Então ali você, como eu falei, cresce com esta experiência de ser um observador enquanto a tua entidade está lá atendendo as pessoas. Né? Fora outros atendimentos que eu participei também, só olhando mesmo, né? Então vem muito daí o meu aprendizado, mas nasceu na Umbanda. E como que se deu? Você gosta de decifrar os métodos e aquilo te sossega quando você aprende o racional, né? Como que se deu primeiramente o processo de você entender, de ter realmente contato com Exu ou com mestres ascensionados igual você tem? Como que foi esse processo? Cara, eu sou muito cético e isso vem dessa observação também. Porque eu acho que todo mundo que, como eu falei, que quer descobrir a verdade, deve testar, não é? Essa coisa de fé cega não é muito comigo, não. Eu gosto de testar, entendeu? É importante até. Importantíssimo, questionar, duvidar, né? Porque no começo você não sabe nada, você não conhece nada, né? Vem alguém, incorpora e fala que é Exu, e aí? Você sabe que se é mesmo? Você sabe que você tá vendo a entidade? Você não tá, enfim. Então, assim, eu sempre fui muito questionador, né? E eu gostava de fazer esses testes. Então, às vezes, incorporado, eu tentava me mexer, não conseguia. Tentava falar, não conseguia. E aí eu entendia que, né, tinha alguma coisa acontecendo ali. Então, sempre fui fazendo esses testes, entendeu? Quando eu tive contato com o mestre ascensionado da primeira vez, inclusive, vou falar até uma polêmica. Tem muita gente que, quando eu falo isso, fala assim, mestre ascensionado? Impossível, né? Quem é você? Como se
os mestres ascensionados não trabalhassem com ninguém. Como se fosse algo muito distante. Exato, entende? As pessoas, elas tendem a endeusar, né? Essas entidades. Enfim. Talvez por isso que elas fiquem longe deles. Exatamente. Né? A gente tem que tirar a espiritualidade desse saltinho alto, que eles não têm e não usam, né? E lembrar que eles estão aqui. Do nosso lado. Do lado, exatamente. Enfim, a primeira vez que eu tive contato com o mestre ascensionado, esse nem é um assunto que eu gosto muito, assim, porque, querendo ou não entra ali na Umbanda, né? Que foi a minha doutrinação, querendo ou não, né? Não sou doutrinado, mas deu pra entender, né? Sim. O caminho que eu segui. Isso entra mais pro espiritismo, né? O espiritismo fala um pouco mais de fraternidade branca, mestres ascensionados e tudo mais. Então, eu nunca estudei muito, nunca fui muito a fundo nesse assunto. Eu sabia mais ou menos, assim, já tinha ouvido falar alguma coisa, né? Sei lá, Saint-Germain, a gente escuta e tudo mais. Até fugiu o nome dos outros. Você vê que não é um assunto que, sabe, que é meu, exato. Mas quando o Serafis Bey entrou em contato comigo, eu escutei o nome, né? Eu tava trabalhando ali normal, num dia normal, assim. Tava trabalhando num dia normal, aí eu parei não, eu tava atuando ali. E aí começaram a chamar meu nome, Henrique, no meu ouvido. E meus guias não me chamam de Henrique. E aí eu falei, esquisito, né? Deve ser outra coisa. Quem que tá falando aí? Mas, assim, nos trabalhos sempre acontece, algum tipo de contato sempre acontece, querendo ou não. E aí, só que esse tava muito insistente, entendeu? E aí chegou num ponto que eu falei, calma aí que eu tô trabalhando, quando eu terminar, aí eu falo com você, entendeu? Quem é que tá falando, inclusive? Né? Porque eu só peço pra... Né? Porque eu não tenho visão. Isso tudo mentalmente. Não, eu falei mesmo. Você falou. Eu tava sozinho. Verbalizou. Né? Eu tava sozinho. Por isso, né? Senão era mental. Mas eu falei, né? Então quem é que tá falando? Espera um pouquinho, porque, né? Tô no meio de um atendimento aqui, não dá pra eu parar, escutar e, né? Enfim. E aí veio o nome, Serafis Bey. Aí eu falei, nossa, eu não conhecia. Você viu, não é um assunto que eu domino, que eu estudo, que eu vá atrás de saber. Eu já tinha visto esse nome em algum lugar. Isso eu lembro. Então, isso pra mim é uma comprovação. Porque da onde eu vou tirar este nome, entende? Se não é uma coisa que eu tô lendo, que eu tô estudando, que eu tô vendo, que eu tô buscando. Eu não tinha visto nenhum tipo de conteúdo recente. Sabe essas coisas de... Apareceu no Instagram. Foi induzido, sabe? Não foi, cara. Eu não estudo sobre isso. Então, veio o nome pra mim, eu lembrei, eu falei... Acho que é alguém grande e diferente. Falei, deixa eu parar. Aí eu soltei o pêndulo. Aí eu comecei a me concentrar um pouquinho mais para ter um processo de comunicação, né, melhor. E aí ele veio, né, para se apresentar tal e dizer que a gente ia desenvolver um trabalho junto e tudo mais. Que foi... O que ele fez comigo, basicamente? Não é que ele me passou uma técnica. Eu já tinha uma técnica. Era o que eu fazia com o reiki. Inclusive tem alguma foto aí, se der para botar, a gente bota. Né, a foto de quando eu comecei a fazer reiki. Que não era... Coloca aí, Brunão. Só já a título de curiosidade, né? Essa foto exclusiva aí do Limpo Essa Podcast. foto é velha, cara. Nossa, esse é o começo do teu trabalho. Só pra explicar. Essa foto aí era como eu fazia os atendimentos, né? Tava na época do 2020, então vocês sabem o que tava acontecendo. Sim. Tudo à distância, né? E eu comecei a atender à distância nessa época. E aí eu montava essa mesinha aí, tá vendo? Era um tapetinho que eu colocava, que era uma mandalinha. Aí eu sentava no chão numa almofadinha, colocava essa figura do corpo humano, 2 orgonites do lado, alfazema na ponta direita, água na ponta esquerda. Sim. E aí eu fazia um atendimento de reiki à distância. Aí era reiki ainda, né? Mas no meu atendimento de reiki, muitas coisas aconteciam, né? Se quiser pode tirar aí já. Aconteciam, só pra mostrar mesmo. Coisas sobrenaturais? Muitas coisas aconteciam. Porque assim, em curso de reiki que você faz, você não aprende a fazer o que eu tava fazendo, entendeu? É um curso energético, no fundo, né? Se for o reiki como tradicionalmente ele é. Varia muito, né? Tem muitos tipos, muitas escolas, muitos professores, enfim. Mas, o que aconteceu? Durante o meu atendimento de reiki, acontecia muitas coisas. Eu tinha visão de muita coisa, eu via mentor, eu via obsessor, eu via um monte de coisa acontecendo da pessoa. Às vezes eu acessava a vida passada da pessoa, às vezes a pessoa acessava a vida passada dela. Nossa. E aí eu falei, cara, isso aqui não é reiki, entendeu? Não é reiki. Isso não era intencional? Não era intencional. Acontecia no atendimento, entende? O que aconteceu? Começou como? Eu com essa mesinha,
botava as mãozinhas assim na mesinha, fechava o meu olhinho, ficava só emanando energia pros chakras ali, pros pontos principais, e era um atendimento de envio de reiki à distância. Padrão, vamos colocar assim. Mas em um dado momento, eu comecei a ir até a pessoa, ver o quarto da pessoa, ver o ambiente onde a pessoa estava, ver os obsessores da pessoa ao redor dela, ver, às vezes, mentores que participavam da sessão, ver o corpo físico dela, como num raio-x mesmo, e eu conseguia trocar esse filtro, ou seja, músculo, osso, órgão, entendeu? A gente vai trocando esses filtros, ou chakra, aura. Então você vai trocando essas camadas. Como se fosse uma visão raio-x. Isso. E aí eu ia entendendo. Aí, por exemplo, no começo, né? Eu via ali, a gente tava tratando, sei lá, a perna da pessoa. Aí eu via o fígado piscar. Aí eu falava, olha, não sei, né? Se você tem algum problema com o fígado, mas é legal tomar cuidado com a alimentação, gordura, né? Pega mais leve nisso. Aí a pessoa falava o quê? Nossa, já fiz cirurgia de fígado e meu fígado é péssimo e todos os exames são ruins, não sei o quê. Caraca. E foram várias experiências assim. Entende? Que eu via na hora que não fazia parte do atendimento, eu falava pra pessoa e a pessoa relatava que tinha problema naquilo. Então, daí vieram as comprovações, certo? Que eu não tava louco. Nossa. Não tava inventando aquilo que eu tava vendo. Então, isso era o começo. Isso era o meu reiki, que eu vendia como reiki. Sim. Mas chegou num ponto que eu falei comigo, isso não é reiki. Não posso embalar isso como isso não reiki. Exato, isso não é reiki. Isso é mais do que um reiki. Exato. E aí Serafis Bey chega. Bem então, nessa época que você tava nessa isso. questionamento. E aí, o que ele me passa? Ele me passa assim, nós vamos trabalhar junto, então nós vamos fazer 2 trabalhos. Esse segundo ainda não foi concluído, mas o primeiro foi, que é o Mental Healing. O que ele fez? Ele estruturou o que eu já tinha. E ele me explicou o que acontecia e como funcionava esse processo. Então, é como você ter um jogo e chegar alguém para te explicar a regra depois, entendeu? É basicamente isso. Ele estruturou a minha técnica. Eu já tinha técnica, eu já fazia isso. Então, ele não passou algo para eu fazer, entende? Sim. Ele só montou, ele organizou as coisas. Ó, é assim que faz. Fez mais sentido para você? Muito, porque organizou tudo, né? E aí a gente montou uma mesinha. Não é uma mesa radiônica, mas é uma mesa de ancoramento, né, de conexão espiritual, que tem o ancoramento de Serafis Bey, que é o mentor principal, faz parte dessa egrégora, e Saint Germain, né? Então, Serafis Bey e Saint Germain são 2 mestres ascensionados, chama branca, chama violeta. Serafis Bey, chama branca, mestre ascensionado responsável pela ascensão, purificação espiritual. E eu criei uma afinidade muito grande com ele, porque ele tem todo esse arquétipo de Egito e tal, né? Então, eu gosto muito. Então, ele sempre me explica que, por exemplo, o que é ascensão espiritual? O que as pessoas pensam que é a evolução espiritual? Purificação, né? Que é a chama branca. A purificação, a ascensão, ela seria basicamente aquela balança de Anubis, do lado um coração, do lado uma pena. E aquilo tem que se balancear. Ou seja, um coração leve, livre, sem apego, sem mágoa, sem arrependimento. Isso é evolução espiritual. Nossa. Não é o cara que medita, não é o cara que faz caridade a vida inteira, sabe? Evolução espiritual é isso aqui. É um coração leve. É um coração leve, sem nenhum tipo de peso. Não tem nada ali que pesa, que, sabe, que puxa pra baixo, nada. Isso é ascensão espiritual. O Serafis Bey, ele me explicou muito isso. Eu nunca vi isso escrito em nenhum lugar. Nossa, eu também não. Então, por isso que eu gosto dessa explicação e que eu vejo veracidade. Porque eu não li isso em algum outro lugar, entende? E daí eu vou tirando as minhas provas, entende? São questões que eu nunca ouvi falar, que eu não vi ninguém falando também. Eu acompanho gente que fala de mestre ascensionado. Nunca ouvi falarem sobre isso. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando. Que a luz e a paz estejam com você. Até o próximo vídeo.